Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de falar sobre anjos, eu darei a resposta à pergunta 687 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Já perceberam que algumas perguntas são fáceis e outras bem difíceis, mas isso ajuda no nosso estudo da palavra para aprender cada vez mais. Agora vamos pensar sobre anjos, mensageiros de Deus. Apesar de algumas noções sobre anjos que vêm das imaginações criativas humanas, a Bíblia fala muitas vezes sobre essas criaturas celestiais e seu trabalho como mensageiros. Em diversas ocasiões, tanto no Antigo como no Novo Testamento, anjos apareceram aos homens para lhes revelar mensagens divinas. Em alguns casos, até os nomes são citados, e assim sabemos de anjos como Miguel, um grande guerreiro que peleja para defender o povo de Deus, e Gabriel, um mensageiro especial que anunciou planos importantes de Deus para servos como Daniel, Zacarias, o pai de João Batista, Maria, a mãe de Jesus. A palavra grega traduzida anjo aparece mais de 170 vezes no Novo Testamento. A palavra significa mensageiro. Ela é usada tanto para identificar mensageiros humanos, como também para falar de seres celestiais encarregados com a transmissão de alguma mensagem do Senhor. Quando examinamos cada ocorrência desta palavra, percebemos pelo menos 3 possibilidades do sentido da palavra. É importante considerar o contexto de cada trecho antes de chegar a uma conclusão sobre seu significado. Vamos pensar sobre esses 3 possíveis sentidos. Em alguns textos, a palavra grega claramente se refere a mensageiros humanos. Nestes casos, os tradutores geralmente preferem a tradução mensageiro, que não deixa confusão sobre o sentido. Assim, João Batista foi o mensageiro que preparou o caminho de Jesus, Mateus capítulo 11, e ele mesmo enviou mensageiros para fazer algumas perguntas para Jesus, em Lucas 7. Segundo sentido, em outros textos, a mesma palavra se refere a seres celestiais, normalmente a mensageiros enviados do céu para revelar a vontade de Deus aos homens. Nestes casos, os tradutores normalmente empregam a palavra anjo, e o pensamento do leitor, natural e corretamente, é conduzido a essas criaturas celestiais. Foi nesse sentido que Paulo falou de um anjo vindo do céu, em Gálatas capítulo 1, versículo 8. E dos anjos poderosos que virão com Jesus, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Nós devemos observar que anjos, como também é o caso de homens, são seres inteligentes, capazes de decidirem ser obedientes ou desobedientes a Deus. Miguel não ousava agir de maneira errada, diz Judas, versículo 9, enquanto outros anjos foram rebeldes e serão julgados por Deus, conforme diz Judas, versículo 6. Agora, mais uma aplicação ou sentido na palavra, alguns textos do Novo Testamento, nos quais a palavra pode se referir aos anjos do céu, ou pode se referir a mensageiros humanos. Nestes casos, devemos reconhecer as duas possibilidades e entender que o entendimento do ensinamento desses textos não depende de saber se são mensageiros do céu ou seres humanos que foram enviados. O ensinamento é o mesmo, independente de falar de mensageiros celestiais ou terrestres. 2 exemplos servem para ilustrar esse fato. Em Hebreus capítulo 2, versículo 2, o autor descreve o ensinamento do Antigo Testamento como a palavra falada por meio de anjos. A palavra anjos pode se referir aos homens já identificados no contexto, os pais e profetas, ou aos seres celestiais citados antes e depois deste versículo, no contexto de Hebreus 1 e 2. O segundo exemplo é o uso do termo anjo da igreja no início de cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia. Isso é Apocalipse, capítulos 2 e 3.
Mesmo sem poder afirmar que esta palavra se refere a anjos celestiais ou a mensageiros humanos, os recados transmitidos às igrejas são claros. Observamos na leitura dessas escrituras algumas diferenças importantes entre anjos celestiais e homens. Os anjos ocupam um lugar superior aos homens, por enquanto. O homem foi feito menor que os anjos, diz Hebreus 2, versículo 7. Porém, os anjos são ministros para servir a favor dos herdeiros do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 14. São estes servos que reinam com Cristo. Ou seja, os redimidos aqui da terra, conforme diz Daniel capítulo 7 e Hebreus capítulo 2. Jesus disse que não existe casamento entre os anjos no céu. Mateus capítulo 22. O casamento foi feito para os seres humanos e dura somente até a morte, conforme diz Romanos capítulo 7, versículo 2. Doutrinas sobre casamentos eternos são invenções humanas que contradizem o ensinamento de Jesus. Outro fato é que alguns anjos celestiais pecaram, foram rejeitados e serão julgados, conforme diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Todos nós pecamos, então isso temos em comum com esses anjos que pecaram. Mas enquanto a Bíblia não fala da possibilidade da redenção dos anjos que pecaram, a mensagem principal das Escrituras é sobre a esperança da nossa redenção. Diz Tito, capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós, seres humanos, temos a esperança da salvação, da redenção mesmo depois de pecar. Algo que ele não diz para os anjos, mas diz para nós. Você conseguiu acertar a pergunta 687? Qual profeta foi preso em uma cisterna onde se atolou na lama? As alternativas A, Isaías, B, Ezequiel, C, Jeremias ou D, Amós. Todos eram profetas, mas essa história se refere a Jeremias, alternativa C. Diz Jeremias 38, versículo 6, então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Deus permitiu que um servo fiel sofresse, e sofresse muito, para servir ao Senhor. A pergunta 688. Qual homem abençoou José e Maria no templo quando Jesus era bebê? Alternativas A, Simeão, B, Zacarias, C, Caifás ou D, Eli. A resposta vem no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A palavra anjo pode identificar mensageiros que vêm do céu para transmitir mensagens importantes aos homens, como aconteceu várias vezes nas Escrituras, ou a palavra pode descrever mensageiros humanos que levam alguma mensagem para outras pessoas. Mas o importante é a mensagem que vem do Senhor para nós, seja por meio de anjos ou profetas que escreveram nas Escrituras, ou por meio de alguém que repete essas coisas para nós, nos ensinando hoje. Nós temos o privilégio de conhecer a mensagem que vem do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.